Então vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos sobre a solução da equação de Poisson. Então, anteriormente nós vimos a solução da equação de Laplace, né? A diferença da equação de Laplace para a de Poisson é apenas a questão da não homogeneidade, né? A equação de Laplace, você tem a presença de, você não tem a presença de cargas livres, né? Na equação de Poisson você tem a presença de cargas livres, né? E essa presença de cargas livres leva a um termo de fonte, né? Então, presença de cargas livres leva ao termo de fonte, né? Então, como era a equação de Laplace? A equação de Laplace era uma equação homogênea, né? Ou seja, o lado direito aqui, em vez de ser uma função da posição, era zero, né? Então, o termo de fonte era esse aqui. Agora, na equação de Laplace, a gente viu que a gente já estudou na equação de Laplace, né? No CGS, vou colocar aqui, CGS, a gente está fazendo. Algumas vezes eu não coloquei aqui explicando, né? Mas dá para reconhecer quando é CGS e quando é SI, né? Então vou colocar aqui no CGS, né? Tudo que a gente vai fazer aqui é no CGS, tá? Já vou adiantando aqui, tudo é no CGS. A gente viu que a equação de Poisson, ela é, no CGS, é menos 4π densidade volumétrica de carga, né? Então a gente viu isso aqui anteriormente, né? E a diferença, então, da equação de Laplace para a equação de Poisson é justamente a presença de cargas livres, o que leva à presença desse termo de fonte. Ok? Então a gente tem aqui deixa eu colocar aqui mais próximo, que eu vou colocar como estava antes, mais próximo, que eu vou colocar aqui um quadradozinho, ok? E aí, bom, vocês estudaram lá em física, equações diferenciais ordinárias, né? A mesma coisa que você estudou lá vale aqui. Que era a solução geral de uma equação diferencial? Aqui é equação diferencial parcial, mas vale a mesma coisa, né? A solução geral, ela deve ser a solução da homogênea, ou seja, você vai ter que resolver a equação de Laplace, né? Antes de resolver a equação de Poisson, né? Então, é a solução da homogênea mais a solução particular, que é devida ao termo de fonte. Exatamente como acontecia lá para a equação diferencial parcial. Lembra disso, né? Então, você sempre tinha que resolver a equação homogênea. No caso, a equação homogênea aqui, quem eliminar o termo de fonte, né? No caso, a equação de Laplace. Ou seja, precisamos, então assim, antes
de resolvermos a equação de Poisson, precisamos resolver a equação de Laplace, que é a versão, né, que é a homogênea da equação de Poisson, né, ou seja, com o termo de fonte identicamente nulo. Né? O que é a homogênea de uma equação diferencial? A gente já viu isso, né, lá em equações diferenciais. Você já viu isso lá, né? Então quando você a homogênea de uma equação diferencial é aquela equação diferencial simplesmente tornando o termo de fonte identicamente nulo. Então, resolver a equação de Laplace para obtermos a solução homogênea. Percebe que exatamente como que a gente chamou aqui de homo, né? De homogênea. Então, exatamente como a gente fazia lá em equações diferenciais, né? Como você estudou lá em equações diferenciais ordinárias. Você tinha que resolver uma equação diferencial, você tinha que resolver a primeira equação diferencial lá de segunda ordem, né? Você resolvia a primeira equação diferencial homogênea e depois você achava a solução particular. Aí depois você dizia que a solução geral era a soma dessas duas soluções. Agora a gente precisa de um método para resolver equações diferenciais não homogêneas. A gente viu que para resolver uma equação diferencial homogênea, no caso a equação de Laplace, nós poderíamos utilizar o método de separação de variáveis, okay? Onde você escrevia a função como como uma função harmônica, né, que era um produto de funções de cada variável, e aí você depois substituir isso na equação e conseguir separar as equações. Encontrava as constantes separáveis, separava as equações, e ao separá-las você tinha 3 problemas de equações diferenciais de primeira ordem que você conseguia resolver, encontrar a solução harmônica da equação, e a partir dessa solução harmônica, que geralmente dependia de alguns índices, né, você conseguia escrever a solução geral como uma combinação linear dessas soluções harmônicas. Ok, mas no caso da equação não homogênea, a gente precisa de um método para fazer isso. Não existe um único método, né? O método mais utilizado é o método das funções de Green. Então, o método mais utilizado para resolver equações não homogêneas como a equação de Poisson, né? Ou seja, equações diferenciais em que o termo de fonte não é identicamente nulo, né? É uma função da posição. Equações não homogêneas é o método das funções de Green. Funções de Green. Ok, então o próximo passo é saber, né, o que é uma função de Green. Então vamos falar aqui o que é uma função de Green. Ok. Então, a função de Green basicamente é o seguinte: imagina uma equação diferencial
como se fosse uma caixinha, né? Então, essa equação diferencial, ela atua aqui sobre uma incógnita, resultando no termo de fonte. Vou chamar aqui de f de r, né? No nosso caso aqui, esse operador aqui é o laplaciano, né? Então aqui tem um termo de fonte que é uma função de r. Então esse esquema que eu estou fazendo aqui vale basicamente para todas as equações diferenciais. Você pode interpretar isso como uma caixinha, né? Um processo, né? Tipo aqui o box processo, é como se fosse um processo, né? Aqui eu entro nesse processo, eu forneço para ele, né? Então eu entro nesse processo com uma certa fonte, né? Seria a minha entrada. E aí ele me devolve. Então isso seria resolver a equação diferencial, né? Eu dou para ele um termo de fonte, ou seja, uma entrada, e ele me devolve a solução da equação diferencial, que seria, no caso, a saída, né? Então posso pensar numa equação diferencial como um processozinho desse aí, né? O que seria a função de Green? A função de Green é exatamente o seguinte: imagina que eu vou nessa função e eu entro nela com o delta de Dirac. Então eu entro excito, né? Entro nela com o delta de Dirac, né? Jogo o delta de Dirac na entrada, né? Lembrando que a função aqui, para ser mais preciso já o nosso problema, que eu estava escrevendo aqui de uma maneira mais geral, né? Mas para ser mais preciso ao nosso problema, deixa eu apagar tudo isso aqui. Tem que ter um 4π aqui, né? Que está no CGS. Então tem uma fonte aqui, que é a fonte é o termo de... Eu vou usar a nomenclatura correta logo. Então tem um... Vou fazer especificamente para esse caso, né? Não vou deixar muito geral, não. Mas basicamente isso aqui serve para qualquer equação diferencial, né? Então você tem uma entrada aqui, que é o termo de fonte, e na saída, ao resolver essa equação diferencial, ela tem que te devolver a solução dessa equação. Então é isso que acontece, né? Isso que é resolver esse processo aí, que é o processo de resolver uma equação diferencial. Ok, o que é a função de Green? A função de Green é quando eu excito, né, essa equação diferencial, ou seja, quando a fonte é um delta de Dirac. E aí a saída, nesse caso, é o que a gente chama de função de Green. Então a saída é... O que é então a função de Green? É a solução de uma equação diferencial quando o termo de fonte é um delta de Dirac. Então, vou colocar aqui. Vou botar aqui para colocar essa definição lá em cima. É a solução da equação quando o termo de fonte, né, a entrada, é o delta de Dirac. Ok? Então, isso que é a função de Green. Ou seja, então quando eu tiver o laplaciano da função de Green,
né? Sendo que aqui, delta de Dirac, né? Ele tem que estar em uma certa posição. Então colocar aqui, ele está em R'. Então aqui também vai depender de R e R'. Então a função de Green é a solução da equação diferencial quando a entrada é um delta de Dirac. Então, basicamente é isso aí, ok? Ok, e aqui, mas o que é interessante é o seguinte, ó, se a gente conhece, né, a função de Green de uma equação diferencial, a solução particular da equação homogênea é dada por a solução particular, né? Particular da equação não homogênea, no caso a equação de Poisson, né? Então a solução particular ela vai ser igual a integral de volume em todo o volume, né, de G, né, no volume de interesse, né, onde eu quero encontrar a solução particular da função de Green multiplicado pelo termo de fonte. Ok? Então é isso. A solução particular ela é a integral da função de Green multiplicado pelo termo de fonte. Então, se eu conheço a função de Green, eu conheço então você joga lá um delta de Dirac, né? Resolve, né? Joga um delta de Dirac como termo de fonte, resolve a equação, encontra a função de Green. Aí você joga a função de Green aqui dentro, né? E aí você simplesmente pega a função de Green, né? Multiplica pelo termo de fonte e integra no volume. Isso te dá a solução particular. E a solução da homogênea é a solução que você já obtinha lá da equação de Laplace. Então pronto, você chega na solução geral. Então a solução geral é a solução da homogênea que você obtém resolvendo a equação de Laplace, e a solução particular é a integral de volume do produto da função de Green pelo termo de fonte. E a função de Green você obtém usando um delta Dirac como excitação. E a solução é a função de Green. Então, esse método é tranquilo, né? Então, primeiro passo, resolve a equação de Laplace e obtém solução homogênea. Segundo passo, joga como termo de fonte um delta de Dirac que obtém a função de Green. Terceiro passo, eu pego o termo de fonte da equação, multiplico pela função de Green, integro no volume e tenho a solução particular. Pronto, assim vai chegar na solução geral. Então, é assim que a gente resolve uma equação diferencial usando o método das funções de Green. Ok? E agora vamos fazer aqui a demonstração, né? Demonstração dessa última equação que a gente olhou aí. Bom, para fazer a demonstração, qual é o nosso objetivo? Queremos resolver a equação de Poisson laplaciano aqui da incógnita, que é o potencial, é
igual a menos 4π vezes o termo de fonte. Opa, menos vezes o termo de fonte. Desculpa. Aí a gente tem que encontrar a função de Green, né? I, né? Tá assim, I laplaciano da função de Green, o é igual a menos 4π delta de Dirac, né? Certo? Então é isso aqui. Então é isso que é a função de Green, né? Esse é por definição, né? Essa é a definição de função de Green. O que a gente quer mostrar é que se eu defino a função de Green desse jeito, né, como uma solução quando a excitação é um delta de Dirac, então isso aqui é verdade, né? Ou seja, a solução particular é eu integrar a função de Green multiplicada pelo termo de fonte. Então vamos provar que isso aí é verdade. Então a gente define essa função de Green, depois mostra que se a gente conseguir encontrar essa função de Green, essa expressão aqui muito útil é verdadeira. Ok, como é que a gente pode provar que ela é verdadeira? Então, né, o que a gente vai ter? O laplaciano da solução particular vai ser quem? Vai ser, bom, aqui na verdade é o final da dedução, né? Desculpa. Ok. O que a gente sabe, né? Tem que partir de uma coisa que a gente já sabe muito bem. Sabemos que se eu faço a integral, né, em todo o volume aí de interesse, né? Ou seja, uma região obviamente que contém o delta, senão não é uma região de interesse, né? A integral do delta de Dirac multiplicado pela fonte isso vai ser igual ao quê? Isso daqui é igual a densidade de carga em R, né? Isso aqui é a definição lá do delta, né? O que o delta faz? Ele filtra. Então ele pega essa função aqui, que é a função de R', e troca R' por R. Aí dá isso aqui. Tá? Isso aqui trivial, que a gente estudou desde as primeiras aulas. Tá? Definição do delta. Ok, agora eu posso multiplicar isso por menos 4π. Então eu vou ter menos 4π integral R menos R' igual a menos 4π a densidade de carga em R. Ok, mas nós vimos que menos 4π vezes o delta de Dirac, o que ele é? Ele é exatamente isso aqui. Então quer dizer que eu posso reescrever isso aqui colocando integral, né, no volume de interesse, integral de volume. Aqui fica o laplaciano da função de Green vezes
vezes o termo de fonte. E isso igual, né, esse lado direito que continua a mesma coisa. Esse delta aqui, ele pode ir para fora? Ele pode, né? Por que ele pode ir para fora? Porque esse delta aqui, ele é a função das variáveis x, y e z. E aqui eu estou integrando em x', y', z'. Então ele pode ir para fora, né? Como eu estou integrando em x', y', z', e isso daqui tá, esse nabla aqui tá em termos de, nesse laplaciano tá em termos de x, y, z, ele pode ir para fora. Então posso reescrever isso aqui como laplaciano da integral de volume da função de Green. E aqui o termo de fonte. E, só que eu posso comparar isso agora com essa equação aqui, ó, a original. Se eu comparo com a equação original, o que eu observo? Que menos 4π vezes o termo de fonte é o laplaciano. Então isso que eu posso reescrever, né? O que é isso daqui? É o laplaciano de φ. Então a gente conclui que a solução, que existe uma solução da equação, né, que é a integral, né. Você quer que eu faça mais um passo? Eu não queria fazer mais um passo, que eu acho desnecessário, mas vou fazer aqui, né? Então passo aqui para cá, jogo para o lado esquerdo. Aqui passo para ficar, dizer que eu fiz todos os passos bem detalhado, né? E daqui isso implica, né? Isso implica que isso aqui é uma solução, tá? Ok? A integral de... Então, a integral de volume do produto da função de Green pelo termo de fonte é uma solução. Como essa solução ela depende da homogênea, então ela depende do termo, desculpa, ela depende do termo de fonte, então ela só pode ser a solução particular. Como essa solução depende, a solução homogênea, ela é obtida a partir da equação de Laplace, ela não depende do termo de fonte. Como a solução depende do termo de fonte, ela é a solução particular. Está provado. Então, se a gente definir uma função de Green como uma função, definir uma tal de função de Green, que é uma função que é a incógnita, né, a solução da equação diferencial, quando o termo de fonte, né, quando a excitação, quando a entrada, quando o termo de fonte é um delta. Aí a gente joga um delta lá, né, resolve, encontra a função de Green. Com essa solução, que é a função de Green, a gente joga nessa expressão aqui, juntamente com o termo de fonte, e a gente obtém a solução particular. Então esse que é o famoso método das funções de Green. Bom, esse vídeo aqui vai ter uma descontinuidade, né? Eu vou juntar dois vídeos, porque desligou aqui meu fone, eu nem percebi, e aí ele parou descarregou, né? E ele parou a gravação, e eu não percebi, fiquei falando sozinho. Então, eu vou continuar agora, mas aí eu não vou escrever tudo de novo, tá?
Eu vou copiar daqui, que eu já tinha tudo que eu já tinha explicado. Só deslocá-la para cima, né? Ok, então como eu já havia falado, né, vocês não viram porque o vídeo eu estava falando sozinho. A função de Green depende da condição de contorno, tá? Então, o que vai influenciar na solução particular? É justamente você ter essa parte aqui, né? O que influencia na solução particular. Então, se a gente olhar a solução particular, como a gente viu, era isso aqui, ela depende, né? Isso aqui é a solução particular, isso aqui o que? Isso aqui, né? Isso aqui é a solução particular. Ela depende da função de Green e depende do termo de fonte. Então, essas duas coisas trazem informações diferentes, né? O termo de fonte, ele traz a informação da fonte, né? Ou seja, se eu tenho uma carga, se eu tenho alguma... Qual é, que está a excitação, né? Quais é as fontes que eu tenho. E essa parte aqui, ela vai me dar a informação da condição de contorno. Okay? Então, a função de Green vai me dar a informação da condição de contorno, né? Porque quando eu vou obter a função de Green, não tem na equação dela, não tem fonte nenhuma, então ela não me dá a informação da fonte. A informação que ela me dá eu jogo lá um delta de Dirac, né? E aí resolvo a equação. O que eu vou obter? A função de Green. Né? Não tem informação. A fonte é essa aqui, ó. A fonte a gente já sabe qual é fixa. É uma função de Green. É um delta de Dirac. Então a informação que ela vai me dar é sempre com relação às condições de contorno, né? Certo? Então, a função de Green, a informação que ela me dá é a informação justamente da condição de contorno. Ok? Bom, a condição mais de contorno mais fundamental que existe, né? É uma função de Green para um espaço livre, ou seja, sem condutores. Seja o espaço livre de condutores. Isto é, o que significa isso? Se eu não tenho a presença de nenhum condutor. Isso significa que onde é que você vai ter a condição de contorno? Lembra que a condição de contorno é você escolher ali numa determinada região o valor do potencial, né? É você especificar o valor do potencial numa certa região. Se eu não tenho nenhum condutor, o que eu especifico é o valor do potencial lá no infinito. Isto é, o potencial no infinito é igual a zero. É isso que a gente viu? Que é aquela situação inicial que a gente tinha estudado, né? Lá no começo. É aquela equação do potencial que a gente encontrou inicialmente, né? Ou seja, não tem nenhum condutor, e aí eu quero o potencial lá no infinito. O potencial é igual a zero, desculpa, lá no infinito. O potencial de referência, eu quero o potencial de referência lá no infinito, onde o potencial é igual a zero. Nesse caso, ou seja, para esse tipo de condição de contorno, a função de Green a gente vai chamá-la de G0 R R'. Ok? E ela vai valer... Quanto é que ela vai valer? É fácil de descobrir, ó.
Como é que você vai descobrir? A gente sabe que o laplaciano da função de Green ele é menos 4π delta de Dirac de R menos R', sem nenhuma restrição. Não tem nenhuma restrição aí, né? Ora, isso aqui sem impor nenhuma restrição, a gente já sabe o que é, porque tem uma identidade vetorial ligada a isso, né? Tem uma identidade vetorial que diz que existe uma identidade vetorial que diz que o laplaciano de 1 sobre R menos R' é igual a menos 4π delta de Dirac. A gente já viu isso aqui, né? Lá em aulas anteriores. Então, a gente viu, isso aqui é simplesmente uma identidade vetorial. Então, também sem nenhuma restrição aí. Então, comparando as duas, né? Então, a gente conclui o quê? Que se não tem nenhuma restrição, é só usar essa identidade vetorial. Então, quer dizer que a função de Green, nesse caso, seja a resposta da equação de Poisson quando a excitação é um delta de Dirac, né, quando a fonte é um delta de Dirac, ela é 1 sobre módulo de R menos R'. Então, isso daqui essa aí seria a minha função de Green no espaço livre, né? Ou seja, a função de Green quando na ausência de condutores, né? Então, essa aqui é a função de Green na ausência de condutores. Bom, eu nunca escrevo as coisas da mesma maneira, né? Então aqui já está diferente, mas não tem problema, é o mesmo sentido, tá? Então deixa eu apagar aqui. Beleza. Apaga aqui. Apagar aqui. Isso aqui tudo já foi, né? Ok. Que eu não vou... Esqueci de... Vou aproveitar logo isso aqui. Em vez de escrever de novo, eu vou levar para lá. Ok. Outra coisa que a gente tem é que... Deixa eu colocar aqui para ficar reto. Então a gente tem o seguinte, a solução geral, ela é o que? A solução da homogênea, né? A solução geral nessa situação, né? No caso em que eu não tenho nenhum condutor, né? Então a solução geral nesse caso é que a solução geral é a solução da homogênea, ou seja, a solução da equação de Laplace, mais a solução particular que a gente viu há pouco, né? Que é isso aqui. Então é isso, a gente viu quem é a solução quem é essa solução aqui da equação de Poisson? É a solução da equação de Laplace, ou seja, a solução da equação homogênea, mais a solução particular, né? Porque a equação de Poisson é uma equação não homogênea. A solução de uma equação diferencial não homogênea, você já estudou isso em equações diferenciais, né? Em cálculo 3. A solução da homogênea, da não homogênea, é a solução da homogênea, mais a solução da particular. Ok. Só que a gente tem o seguinte, o
que a gente está analisando é essa situação aqui, né? Ou seja, é um espaço livre de condutores, livre de fronteiras, né? Ora, se eu não tenho nenhuma fronteira, nenhum condutor, a única fronteira que eu tenho, que é essa aqui, ela está lá no infinito, imaginária, né? Então imagina, bom, se eu não tenho nenhum condutor, é porque esse condutor está lá no infinito, onde o potencial é zero, né? Pode ser constante, na verdade, né? É uma superfície potencial, digamos, do infinito, que a gente sempre assume, né? Em geral, a gente assume que esse valor de referência no infinito é zero. É uma questão meramente de convenção, né? Só que a gente viu que para a equação de Laplace, né? Ou seja, para as soluções harmônicas no espaço aqui, quando eu tenho a solução da equação de Laplace, né, que a gente chama as soluções harmônicas, a gente viu que toda vez que a fronteira tem um potencial constante, o que a gente mostrou lá em aulas anteriores? Que todo o volume está sujeito ao mesmo potencial, apresenta melhor, né? Todo o volume apresenta o mesmo potencial constante, né? Então foi nós vimos 4 propriedades lá de funções harmônicas, né, anteriormente, em aulas anteriores, só voltar aí que você vai achar. E essas 4 propriedades de funções harmônicas, as 4 principais, né, uma delas era essa, né? Ou seja, se na fronteira o potencial ele é constante, em todo o volume o potencial é o mesmo. Então quer dizer que a solução homogênea é igual a zero. Nesse caso, né, onde não tem nenhum condutor, a solução homogênea é igual a zero. Ok? Então, a única coisa que a gente pode ter agora nesse caso, né, é a solução particular. Então, vamos lá para a solução particular. Então, aqui eu acho que, deixa eu ver se eu já tinha chegado na solução particular, né? A solução particular é isso daqui, né? Mas está faltando aqui a passagem para chegar aqui, né? Ok, vamos lá. É porque é trivial, né? Por isso que não está... acho que eu coloquei só explicando. Então a solução particular, nessa situação, o que vai ser? Bom, isso daqui o que é? É igual a 1 sobre R menos R'. Então a gente conclui que isso aqui é integral de volume de ρr' sobre R menos R', que é exatamente a solução do potencial, né? Solução do potencial que a gente tinha visto. Porque naquele caso lá, a gente não tinha nenhum condutor. Era uma região... a gente começou... isso aqui foi uma das primeiras aulas, né? Que é aquele potencial que você conhece lá desde o ensino médio, né? Então, aquela fórmula que a gente usa de potencial, ela vale apenas se não existe não tem a presença de nenhum condutor. Eu coloquei um condutor, essa expressão já não vale mais, porque a solução particular vai ficar completamente diferente, porque essa função de Green aqui vai ser outra coisa, né? Ok? E aí, no caso, a solução geral é a solução da homogênea mais a solução particular. Essa aqui é zero, essa que eu acabei de calcular, e aí a gente chega nesse resultado, né? Que eu já tinha explicado, mas que não estava gravando. Então a gente conclui que a equação obtida em aulas anteriores, que é a equação obtida em aulas anteriores, justamente para o caso em que há ausência de condutores, né? Então era aquele potencial naquela fórmula
que a gente considera do potencial, quando não há presença de condutores. Ok? Agora nós iremos para a expressão geral dessa solução, né? Solução da equação homogênea. Ok? Então, o que a gente vai ter nesse caso? Quando eu faço, né? Bom, sabemos que nós já vimos em aulas anteriores, eu deduzi, né, a seguinte identidade. A integral de volume, aqui é um vetor qualquer, o vetor não, desculpa, uma função escalar qualquer, A Laplaciano de B, outra função escalar, menos a função escalar B Laplaciano da função escalar A é igual à integral de superfície deixa eu que não vai caber, né? De A gradiente de B mais B gradiente de A. A gente deduziu já essa expressão. É muito fácil de provar, né? Você prova pelo teorema da divergência, né? Pelo teorema de Gauss. Mas como eu já fiz a dedução em aulas anteriores, né? Então você já sabe fazer, né? Se você pegou esse vídeo isolado aqui, volta em aulas anteriores que eu faço essa dedução aqui, bem simples. Ok, se eu fizer, se a função escalar A for a função de Green e a função escalar B for a solução da equação, então eu posso escrever essa identidade, isso aqui é uma identidade, né? Isso aí é matemática, né? Uma identidade vetorial. Eu vou copiar essa identidade vetorial e vou substituir. É só substituir, né, nessa identidade vetorial esses valores. Então eu vou ter que o A, eu não vou colocar argumento, depois eu boto o argumento. Função de Green, o B potencial, o B potencial e o A é a função de Green. Ok? E aí a gente tem aqui o A, função de Green, o B potencial, aqui é o potencial, e aqui é a função de Green. Ok, mas aqui tem duas coisas que a gente conhece, né? O que é o Laplaciano do potencial? É igual a menos 4π vezes o termo de fonte. No caso é a densidade de carga. Tranquilo. Agora, o que é o Laplaciano? Quem é o Laplaciano da função de Green? O Laplaciano da função de Green é menos 4π vezes o delta de Dirac, né? Então eu posso reescrever isso aqui. Bom, o que vai acontecer nesse caso? O que vai para fora aí? Esse menos 4π vai para fora.
menos 4π. Menos 4π integral. Agora, no lugar do Laplaciano entra o ρ de R'. E no lugar do Laplaciano de G, entra o delta de Dirac, né? Ok, eu vou pegar esse 4π, vou passar para o outro lado e vou fazer a integral da soma e a soma das integrais, né? Então eu vou fazer isso e vou fazer o jogo de sinal. Então esse 4π eu vou tirar daqui. Jogo de sinal já vou fazer. Então vai ficar uma integral disso aqui. Depois eu coloco aqui, né? Não vou colocar o argumento agora porque eu faço jogo de sinal. Aqui vai ficar um menos, aqui vai ficar mais, né? Fazer jogo de sinal. E aqui eu tenho que afastar para colocar a integral de volume. Então fica integral de volume. Ok. Aqui eu posso colocar 1 sobre 4π. 1 sobre 4π. Ok, eu posso tirar isso daqui, ó. Bom, tudo bem. Agora, o que a gente vai ter? Eu vou colocar o argumento aqui, porque a gente vai precisar. Um argumento que eu não coloquei porque não tinha espaço, né? Obviamente que R', né? R'. Vou trazer isso mais para cá. R'. Tá bem ruim de fazer, né? Linha. Ok. Só que isso daqui a gente sabe, né? Eu estou integrando aqui em linha. Eu só tenho essa função aqui dentro e o delta. O que o delta faz? Ele vai trocar, onde tem R', ele troca por R. E aí ele filtra, né? Que sobrevive dessa integral, mata tudo, mata tudo, só sobrevive o que? A função. A função ela sai, só que no lugar de R' fica R. Então é isso daí, como que a gente aprendeu, né? Exatamente com a definição lá de função delta. Então, isso aqui a gente já fez. O que mais que a gente pode fazer? Isso daqui a gente acabou de fazer aqui, né? É a solução particular, né? Isso é exatamente a solução particular, ó. Então, o argumento sabe, né, que R' é, não deu para escrever que está muito, mas isso aqui nada mais é do que a solução particular. Deixa eu colocar aqui de vermelho. E essa aqui, obviamente, é a solução geral.
Vou tirar isso aqui que pode confundir, né? Então, olhando aí, isso aqui só pode ser o quê? Né? Isso aqui com o sinal de menos, né? Aqui, tudo isso aqui, incluindo o sinal de menos, o que é? É menos a solução particular. Eu posso pegar isso aqui e passar para o outro lado. Só que a gente sabe que o quê? A solução geral é igual que a solução particular mais a solução homogênea. Comparando, né, esse cara que vai para o outro lado positivo, ó, então é exatamente isso aqui. Esse daqui é o que fica do lado esquerdo. Comparando, a gente conclui que isso aqui é igual a isso aqui. Então quer dizer que a solução da homogênea, né? Comparando aí, né? Eu vou escrever aqui completamente. Então eu peguei a solução particular daqui, passei para o outro lado. E do outro lado sobra isso aqui. Vou colocar uma embaixo da outra, fica melhor para entender, né? Só que a gente sabe, né, desde lá de equações diferenciais ordinárias, desde o nosso curso de cálculo 3, né, a gente sabe que a solução geral é a solução particular mais a solução da homogênea. Então quer dizer que isso aqui só pode ser a solução da homogênea. Então a solução geral, né, da homogênea, em termos da função de Green, é essa expressão aí. Ok? Agora a gente pode desenvolver esses laplacianos aí, né? Esses gradientes. Esses gradientes. Quem é ds linha, né? A gente já viu que se eu tenho uma certa superfície, nessa superfície eu posso ter aqui elementos, né, de área, que faz 90 graus aqui, né? E eles são que ds é a direção normal, né? Esses vetores são assim, né? Eles são ds direção normal. Essa areazinha, se eu pego a área da superfície, fatio ela inteira, né, em areazinhas infinitesimais, areazinhas muito pequenas. ds direção normal. Então quando eu fizer ds escalar ds com esse primeiro aqui, vai dar o que? ds escalar isso daqui, fazendo o primeiro com o primeiro, fazendo aqui o primeiro com o primeiro, né? E o g vem aqui para fora. Só que o ds é o ds escalar, né? A áreazinha infinitesimal, essa áreazinha infinitesimal, vezes o vetor normal, escalar nabla φ. E n escalar o gradiente de φ, a gente já viu isso, né, desde o cálculo 2. O que ele é? Ele é exatamente a derivada da função na direção normal, né? Então isso aqui nada mais é do que a derivada da função na direção normal. No caso, n', né? Porque aí é o nabla linha. Então é isso que a gente vai ter no final aqui, ó.
E quando eu tiver o outro caso lá, né? Quando eu fizer esse com esse daqui, vai ficar o φ aqui em evidência, né? O φ não vai para fora, né? Esse produto que vai agir em cima desse, né? Porque isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. O escalar, ele não influencia em nada, né? Eu faço um produto escalar de um escalar, produto vetorial, produto escalar de um vetor por um escalar vezes o vetor, esse escalar vem para fora. O produto escalar vai atuar em cima do o vetor, vai fazer o produto escalar com outro vetor. Então quer dizer que ds nem teria como fazer, né, com o escalar. O produto escalar é entre vetores. Né? Isso aqui era R', a gente não colocou porque não tinha espaço. E aqui R'. E aí a mesma coisa, né, que a gente aprendeu desde lá do cálculo 2. Isso vai ficar N escalar nabla linha no caso, né, G. Isso daqui é a derivada da função de Green na direção normal. Então agora a gente pode substituir isso nessa expressão aqui. Então a solução geral da homogênea vai ser o quê? Tem uma integral, não sei porque ele não colocou, está aí. Então, vou colocar mais aqui para baixo. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Trazer mais para cá para poder dar certo. Trazer isso aqui mais para cá. Ok. Então, eu vou ter... Primeiro, o que vai ficar, então? Isso daqui, a gente já calculou, né? É derivado com relação a N. Então, aqui, R', que derivada R' com relação a N', mais isso daqui R' derivada de G com relação à direção normal. Ok? Então, aqui eu posso... Aqui já não tem mais... É só ds, né? Então, essa aqui seria a solução geral da homogênea. Ok? Ah, sim, faltou o linha aqui, né? Eu apaguei e não coloquei de volta. Então essa é a solução geral da homogênea, né? Então a solução, a gente já fez a solução particular, essa aqui seria a solução homogênea. Você calcula a solução homogênea, calcula a solução particular, depois soma as duas para você ter a solução geral, né? Ok, o vídeo já ficou longo e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a condição de contorno de Dirichlet, né? No método de funções de Green. Ok? Então a gente vai falar na próxima aula sobre condição de contorno de Dirichlet no método das funções de Green. E é isso.